Olá pessoal, o vídeo dessa semana vai ser um pouco diferente. Eu vou comentar um pouco aqui sobre operações de swing trade. Vou mostrar a ferramenta para vocês, o Radar Ichimoku. Deixa eu abrir aqui um gráfico. A gente pode acessar o radar. Primeiro abrindo aqui um gráfico, vou abrir o gráfico do Ibov. Aqui é o padrão default, né? Aqui no MetaTrader. O Ibov veio o Ibov de 1 minuto. Vou colocar aqui o diário. E agora eu vou aqui no menu exibir, navegador, e aqui a gente tem vários radares. Aqui radar para o Forex, radar para carteira Ibov e para carteira Ibra, que é o índice Brasil Amplo, né, que tem todas as ações do Ibov e mais umas 50 aí, papéis líquidos também, mas que não pertence ao Ibov. Eu vou fazer aqui uma apresentação no radar baseado aqui no Ibov, né, que é a principal carteira aí, onde estão aí as ações mais importantes. Então eu vou selecionar aqui e vou arrastar aqui no gráfico que eu acabei de abrir, no Ibov. E agora aparece aqui, apareceu no outro monitor aqui, o radar Ichimoku Ibov 4.14, que é o último. E agora eu vou dar um OK aqui. Deixa eu dar uma diminuída nisso aqui. Observe que aqui tem um parâmetro de entrada. Só para dar uma passada rápida, eu posso usar aqui o time frame principal, né, como diário, né, ou 60 minutos. Né, pro swing trade, normalmente a gente usa o principal diário ou 60. Tem outros aqui, mas é mais para quem opera day trade. O objetivo aqui de mostrar as oportunidades do swing trade é justamente para diversificar aí as operações de day trade. Normalmente a gente faz um foco bastante grande aí para o day trade de mini índice, mas vale a pena acompanhar as ações que fazem parte desse índice, com oportunidades mais aí a médio e longo prazo. Vamos colocar diário. Aqui existe a possibilidade de desenvolver vários setups, né, para selecionar as ações, mas existe um setup automático, né, que é o radar, que ignora, vamos dizer, o setup padrão, né, o default, ignora, não precisa codificar aqui esses setups aqui, tá? Bom, vamos dar um OK. Tem um disclaimer aqui. E agora ele começa a carregar aqui toda a carteira do Ibov. Então está processando aqui aproximadamente 60 ativos aí. Esse carregamento, tá, em alguns sistemas de determinadas corretoras, esse carregamento pode demorar na primeira vez que você faz no dia, ok? Talvez porque eles atualizem, né, a base diariamente em função de dividendo, bonificação, mas, né, as outras vezes que você acessa aí, você pode, por exemplo, vir aqui, trocar um parâmetro, né, colocar, por exemplo, notificar níveis atingidos, né, modifica um parâmetro aqui, ele vem rápido assim, ó, né, que eu já tinha carregado uma vez, né, no dia de hoje, né, mas não se espante se, né, o primeiro carregamento for mais demorado. O ideal é você iniciar o dia, né, chamando aqui o radar, né, e fazendo outras coisas, né, até que
termine, né, o carregamento aqui do radar na primeira vez, um pouco mais demorado. Não é em todas as corretoras, em algumas corretoras demora um pouco mais aí o primeiro carregamento. Na verdade, esse painel não é o radar, né? Vou clicar aqui em radar. E esse é o radar Itimoco, né? Da carteira IBOV. Então, observem que a gente agrupou, né, as ações em alguns setores. A gente chamou de commodities, né? Aqui está Vale, está Petro, então as siderúrgicas, né? Gerdau, Usiminas, CSN. Também está aqui a Petrobras Distribuidora, né? E a Braskem. Né? Basicamente são esses papéis aí do setor de commodities. Financeiro estão os bancos, né? Tá a Bolsa, né? A B3, a Cielo, né? Basicamente isso aí, né? E o Banco Brasil Seguridade também está aqui no setor financeiro. Setor de consumo, a gente tem aqui as aéreas, né? No caso aqui a Azul e a Gol. Tem as empresas de proteína, né? Que é a Marfrig, a Brasfoods, JBS, né? A bebida, a Ambev, e uma de viagem aqui, que é a CVC. No varejo a gente tem aqui Lojas Americanas, Via Varejo, B2W, Magazine Luiza, Lojas Renner, Natura, Pão de Açúcar, né? Elétrico, estão as elétricas aqui. Setor de serviços, né? A gente tem aqui a da área de transporte, né? CCR e Ecorodovias. Tem aqui as empresas de telefonia, né? A TIM e a Vivo. De saúde, né? A Qualicorp, tem aqui saneamentos, a Sabesp, Localiza, né? E de educação a gente tem aqui a Cogna, que é a antiga Croton, né? E a Educ, que é a antiga Estácio, ok? E a Smiles também. Aqui a gente separou as ações do setor de papel, né? Que são muito atreladas ao dólar, né? Hoje o dólar está subindo, né? Essas ações estão positivas, né? A maior parte dos papéis está negativo, mas essa é uma característica aqui desse setor de papel e celulose. Setor imobiliário, a gente tem aqui empresas que administram, né, shopping centers, né, como BR Malls, Multiplan, Iguatemi, e duas construtoras aqui, a Cirela e a MRV. Em outros, a gente colocou a Cosan, a Ultrapar, a Rumo, a VEG, Raia, Drogazil, Fleury, Laboratório Fleury, o IRB, Instituto de Resseguros, né? Está aqui em outros. Aqui tem uma empresa da área de medicina também, Intermédica, a Hipermarcas e a Embraer. Essa classificação setorial, ela é, assim, vamos dizer, não é... Nessa área, normalmente, cada corretora faz a sua classificação, a Bovespa tem uma ou outra, não há um consenso em relação aqui à classificação setorial. A gente fez dessa forma, né? Mas é discutível também, né? Alguns papéis aqui, na verdade, a gente acabou procurando restringir a um máximo de 10 papéis em cada setor, né? Mas há papéis que estão aqui em serviços, né? Poderia estar em consumo, ou mesmo varejo, ou em outros, né? Mas de alguma forma a gente organizou aí, aqui, tentou pelo menos manter as empresas, né? No mesmo setor, que trabalham no mesmo setor, no mesmo grupo aqui, que a gente estabeleceu. E aqui tem o IBOV, né? Bom, aqui a gente está vendo, aqui tem a cotação aqui. Eu estou usando aqui, deixa eu abrir os parâmetros aqui. Eu estou usando aqui mercado fechado, né?
Então, o que é mercado fechado? Mercado fechado, ele imagina que o mercado já fechou, mas está aberto agora nesse momento, né? E a hora que você monta o radar, ele pega a última cotação aí da última barra. Se você colocar aqui mercado aberto, ele vai desconsiderar aí a última barra, o último candle, e fazer a classificação aqui do termômetro baseado no candle anterior, no fechamento, que seria o fechamento aí do dia anterior, ok? Só explicando aqui, a primeira coluna é a cotação atual, depois vem a variação diária e a variação semanal. Então a gente está vendo, né, que hoje, né, hoje é dia 27, né, 27 de novembro, né? Agora é quase 13 horas, né, 15 para 1 da tarde. A bolsa está caindo, né? O índice está em 0,40, mas vários papéis estão aí com uma queda bem maior que o índice, né? Por exemplo, aí a Vale está 1,68, a CSN 2,64, quedas fortes aí. Poucos papéis estão aí não estão no vermelho, ok? Um destaque aqui o setor de papel e celulose, né? A Klabin, por exemplo, está com uma alta de mais 2% nesse momento. Importante aqui é que já há uma ordenação aqui dentro de cada setor das ações que vale a pena olhar, né, e talvez operar, né? São as ações que estão em tendência. No caso, aqui no caso, ele está ordenado, né, por tendência de alta. Então, no setor de commodities, por exemplo, né, a gente tem vários papéis aqui, os primeiros papéis aqui, né, estão nessa ordem, né, de tendência, com o termômetro totalmente verde. E aí vai aparecendo alguns outros papéis já com algumas variáveis, né, que não estão em alta. Até que as últimas estão totalmente aí, ou quase totalmente, em vermelho, né? Seriam ações para você vender, para fazer operações de venda. Fazer operação de venda é possível, né? Fazendo o aluguel de ações, mas é um pouco mais complicado. Em um momento atual ainda, né, ainda é de alta. Se a gente olhar aqui no geral, né, a gente vê mais verde aí, ó, né? E o índice, que é o principal termômetro aí do mercado, o principal termômetro da carteira, ele está basicamente positivo, apenas aqui o preço está abaixo das médias. Vamos dar uma olhada no gráfico do índice. Se a gente clicar aqui no código, ele vai mostrar o gráfico. Então a gente está vendo aqui o gráfico diário, né, do índice, né? O índice, essa semana, né, ele tá caindo, né? Está vendo aqui, está com uma queda acumulada na semana de quase 2%, né? Esse já é o terceiro pregão aqui em queda, né? Semana passada ensaiou uma reação, né? Tá? Mas, vamos dizer assim, ele está próximo aqui das médias, né? A Chico está acima aqui na nuvem, acima do preço, acima das médias. E o preço, evidentemente, a gente está observando que está acima da nuvem. Da mesma forma que no Day Trade a gente utiliza dois gráficos, o principal, que é 2 minutos, e o secundário, que é o 10, aqui no Swing, a gente recomenda usar o diário como principal e o semanal. Vamos ver o semanal aqui, ó, clicar aqui. O semanal como secundário. Então a gente está vendo aqui que no semanal, né, e o semanal aqui ele está mostrando o ano, ele está demarcando aqui, né, o ano de 2019.
né? Então a gente observa que, de um modo geral, né, nesse ano, o índice esteve acima aqui da nuvem e acima das médias. Em algumas situações houve uma correção, né? Chegou até brevemente aqui romper as médias, mas acabou se recuperando, né? A última correção aí mais forte foi em agosto, né? Mas ele reagiu aqui, né, na Kijun, né? E no momento a gente tem uma situação ainda bastante positiva no semanal. É claro que a gente vai operar baseado no diário, né? Ah, também há a possibilidade de olhar o 60 minutos, talvez para estabelecer o time de entrada, o time de saída da operação, mas o gráfico principal é o diário, né? No diário, a gente está vendo aí, ele não está tão positivo quanto no semanal, né? Mas ainda assim, a gente olha pelo termômetro, né? Apenas o preço aqui está, em relação às médias, está abaixo das médias, né? Mas está próximo das médias. Então, no geral, a gente tem uma situação positiva, né? O mercado ainda pode reagir. Ah, e é importante, né, olhar sempre o índice, né, para ver a direção geral do mercado. Então, a direção geral do mercado ainda é bastante positiva, né? Deixa eu voltar aqui ao radar. Então, de um modo geral, a gente deve buscar, né, observar aí as oportunidades, né, para quem vai comprar. Acho que a maioria vai operar na compra, né? Esses papéis que estão aí com termômetro totalmente verde. São os primeiros papéis aqui de cada setor, não é? E é possível, né? Vocês estão observando que tem alguns papéis aqui que estão com uma cor diferente aqui no símbolo, né? No código do papel tem mais um amarelo aqui no fundo. E você pode, na verdade, eu selecionei alguns papéis aqui para montar o que a gente chama de carteira de olho, né? Se eu fechar aqui e clicar aqui de olho, né, de olho, ele vai me trazer aqui os papéis que eu marquei para ficar de olho, papéis que, vamos dizer, são interessantes aí para acompanhar e eventualmente fazer as operações. Se eu chamar o radar agora, ele vai mostrar apenas os papéis de olho, né? Então vamos ver aqui, em commodities aqui tem Gerdau, Vale, Petro, em serviços TIM, Qualicorp, Eco Rodovias, papel tem a Suzano, imobiliário tem BR Malls e Cirela, e outros, né, Raia, Drogazil, Cosan, Fleury e VEG. E Magazine Luiza aqui no varejo, né? Não tem problema, de repente um setor não está legal ainda, né, o financeiro, por exemplo, né, não foi contemplado aqui, né. O consumo também deu uma recuada, né, mas o consumo tem aí algumas possibilidades aí. Mas eu queria mostrar para vocês, vou mostrar aqui, deixa eu fechar isso aqui e voltar ao Ibov, como é que eu... E aqui a gente percebe, né, nesse filtro aqui, onde estão todos os papéis do Ibov, eu sei quais estão de olho, porque elas estão marcadas aqui, ok? Em amarelo. Como é que eu coloco uma ação de olho? Vamos pegar aqui, por exemplo, né, vamos dizer assim, ó, no setor de varejo, né, a Lame, na loja americana, desponta aqui, eu vou clicar nela, vai mostrar o gráfico, com uma ação aí que está com o termômetro totalmente positivo. Se eu clicar de novo aqui ele me traz o setor onde pertence, né, a lojas americanas, que foi onde eu cliquei. Isso facilita eu fazer comparações, né, de papéis no mesmo setor, né? Então, se eu clicar em Lame, o gráfico da Lame já estava aqui, ok? Então, se eu clicar de novo em Lame, ele vai perguntar, deseja inserir
LAME 4 na carteira de olho? Sim. Ativo e incluído. Aí você dá um OK, olha, ele já ficou em amarelo aqui. Se quiser tirar em determinado momento a carteira de olho, né, com o gráfico dela aqui, no caso a LAME, né, visível, você clica no ativo, ele já vai saber que você quer fazer alguma coisa com esse ativo. No caso, ele já estava na carteira de olho, então ele vai perguntar se deseja excluir. Se eu falar sim, eu der OK, ele exclui. Então, essa é a forma de você estar analisando os papéis e automaticamente selecionando aqueles papéis que você vai acompanhar mais de perto. E aqui, se eu colocar o semanal aqui, é o semanal da LAME, né? Eu posso ir para outro papel aqui do setor, por exemplo, a Via Varejo, né? Ele já vai trazer aqui o diário e o semanal também. Então, você pode ir clicando aqui, ó, B2W, e você comparando assim rapidamente, né, as ações aí do mesmo setor. Se clicar em radar, ele volta novamente aqui para dar uma visão geral aqui dos papéis do Ibov. Interessante evitar, né, de acompanhar papéis muito correlacionados. Então, por exemplo, no caso de, vamos chamar o setor aqui de commodities, onde estão as ações de siderurgia, eu escolhi a Gerdau, né? Até pelo fato de, nesse momento, né, vamos dizer, ele está com o termômetro totalmente altista. Mas a Uzi Minas seria uma outra opção, né? E a CSN ela está meio ruim aqui, né? Mas evitar, por exemplo, de ter duas siderúrgicas aí na carteira de olho, não é? A não ser que você queira fazer aí talvez um long short, né? Alguma coisa assim, né? Outra coisa importante, na minha opinião, é você não entrar assim nos papéis todos de uma vez, né? Acho que é bom pegar ciclos diferentes, né? Então, incluir os papéis na sua posição, que tem uma carteira aqui chamada posição, né? Isso aqui, ó, posição, que são aquelas carteiras onde você já está operando, né? A gente vai mostrar isso num segundo vídeo, né? A gente vai aprofundar um pouco mais, detalhar um pouco mais nessa questão aí das entradas, das saídas, aqui no Swing Trade. Mas basicamente a gente vai usar aí as mesmas estratégias, com alguns ajustes, né? Então esse aqui é um caso, por exemplo, pegar esse Magazine Luiza, botar o semanal. Então assim, para você comprar, pelo menos a minha sugestão é que o termômetro esteja totalmente positivo. Há exceções, a gente vai comentar também algumas exceções aí. Então o Magazine Luiza, nesse momento, ele não está totalmente positivo, né? Isso não quer dizer que não possa estar aí na carteira de olho. Por quê? Porque o preço aqui está abaixo das médias. Mas as médias estão muito próximas aqui, né? Em um determinado pregão ele pode fechar acima aqui das médias, né? E poderia gerar um ponto de compra. Aí é importante definir também o stop loss, né? Poderia ser esse fundo anterior, e um stop gain, um primeiro objetivo, que poderia ser aqui esse topo, né? Observe que ele já marca aqui para você, né, a distância do preço atual em relação ao topo, né, dá quase 12%. E se passar o mouse aqui no F, ele dá a distância do preço em relação ao fundo aqui, ó, 4%. Então teria um stop loss aqui na faixa de 4%, se você entrasse agora, e um stop gain, né, ou primeiro take profit aí, na faixa dos 12% aí. Uma relação interessante aí de 3 para 1, basicamente 3 para 1. Mas não seria o momento de entrar ainda, do ponto de vista aqui do gráfico, né, já que seria importante ele
romper as médias aqui, mostrar alguma força, uma reação aí. Em relação, isso em relação ao gráfico principal, em relação ao semanal, seria importante, né, o preço está ou acima das médias, ou acima da nuvem, e a Chico também acima do preço. Né? Um desses três, uma dessas três condições aí. Como a gente faz aí nesse último setup que a gente disponibilizou aí da estratégia Turtles. Né? Para isso é que serve o gráfico secundário, né? Para confirmar, ou vamos dizer assim, para dar um potencial realmente aí maior, né? De objetivos maiores, né? De retornos maiores e mostrar realmente um viés, né? No caso aqui, de alta, né? Um viés de compra. Bom, seria interessante então vocês instalarem a última versão, né, do radar. Se você fez a última instalação completa, você tem a última versão aí do radar Itimoku. E começar a praticar aí, né, porque o mercado, vamos voltar aqui ao índice, ele está aqui com viés altista, fez algumas correções aí. A economia, vamos dizer, há sinais, né, de que a nossa economia está melhorando, né? Há alguns contrapontos, né, porque há também aí uma saída aí de capital estrangeiro, mas eles podem voltar, né, se a economia realmente começar a melhorar, eles vão voltar, né? E a gente tem que estar preparado aí para aproveitar essa oportunidade aí. Enfim, é um outro jogo, né? Vamos dizer assim, tá? Mas o conhecimento que você já tem do Ichimoku, no Day Trade, pode ser muito bem adaptado aqui para se posicionar também em alguns papéis aí, né? E ter ganhos aí bastante interessantes. E, vamos dizer assim, talvez com menos trabalho, né? Que a gente tem aí no Day Trade, né? Você precisa de menos tempo, né? Nem precisa, em tese, estar acompanhando em tempo real, né? Isso serve também para aqueles alunos, né, que não têm aí tanta disponibilidade de tempo, né, mas querem aí aplicar, né, o conhecimento aí do curso, né, na real, né, e buscar aí um retorno financeiro. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu vou fazer depois um próximo vídeo, né, com alguns exemplos concretos, né, de entradas e saídas no swing trade, né, de ações. Um abraço e até a próxima.